Oi, eu sou Cíntia, sou terapeuta integrativa, sou psicóloga e também doula do nascer e do morrer. E hoje o nosso tema é muito especial. Eu acho que eu demorei um pouquinho para conseguir voltar e gravar para vocês, porque eu estava justamente exercitando esse tema na minha vida. Que ele é muito caro e muito desafiador. É o tema do desapego. Ai, gente, uau! Muitos desapegos por aqui. E o que é a vida, se não isso, né? A gente aceitar incondicionalmente tudo que vem, para a gente não ficar remoendo o passado e deixar de deprimir, para a gente não ficar ansiosa demais com o futuro e, né, preocupada demais e aí entrar em ansiedade. E a gente ir aceitando tudo que chega, a vida como ela é, e soltando tudo aquilo que a gente não precisa mais. A gente tem na natureza o nosso maior exemplo, né? Se a gente realmente parasse para contemplar a natureza e viver esses ciclos que nos mostram isso. A gente tem a primavera, onde está tudo florescendo, tudo lindo. No nosso corpo a gente tem a nossa primavera também, né? As mulheres têm a sua menarca, a primeira menstruação, e é tão lindo ver esse florescer, essa vitalidade, essa leveza, descoberta. E aí depois a gente vai amadurecendo, vai se tornando mulher, vai se tornando de um menino a homem, né? No caso da natureza, a gente tem primavera, aí entra o verão, e onde tudo fica mais quentinho, onde tudo fica ainda mais potente. A gente trabalha muito esses ciclos da natureza, associados às luas, que também vão mudando de fases, e ao nosso próprio corpo, nos círculos de mulheres. E hoje eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, mas eu acho legal fazer uma live só sobre isso, porque é um super tema, né? Mas é isso, a gente tem primavera, verão, entra o outono, que é uma super energia de desapego. É a hora que realmente é legal de limpar guarda-roupa, de ver tudo que a gente não está usando mais e deixar circular, né? Que aquilo que não nos serve pode vir a servir para uma outra pessoa, aquilo que está paradinho, morto, pode ganhar vida num outro corpo, numa outra casa. E a gente também se sente muito melhor depois que a gente faz esse letting go, né? Deixa aí, só deixa aí. Então, estamos lá, primavera, verão, outono, inverno. Inverno onde a gente vai se recolher mais, né? Mas a gente vai plantar sementinhas novas. E só vai ter lugar para o novo se a gente tiver conseguido realmente deixar ir, criar espaço. Né? Se eu tenho um cálice e ele está cheio de algum líquido, eu não vou ter espaço para trazer o novo, né? Para colocar algo novo ali dentro. Então é sobre isso. Eu sou escorpiana, ou seja, filha de Hades, casa 8, Plutão, é lá que está meu Sol. E eu sempre achei que eu fosse a pessoa maior desapegada do mundo, né? Doce ilusão. E o engraçado da gente ir vivendo um pouco mais é que a gente vai cada vez mais reconhecendo as nossas autodistorções e a gente vai podendo ressignificar. Eu lembro quando eu fiz 40 anos que eu estava fazendo, acho que foi nessa época que eu estava fazendo um trabalho autobiográfico muito profundo, muito bonito, com a Maria Lúcia Caldas e Castro, uma grande professora. E tem o Santana também, o nome dela é muito grande, mas está tudo bem, todo mundo conhece ela por Maria Lúcia Caldas. E
e é uma super querida. A gente fez um trabalho que começava desde a gestação, quando eu estava sendo gestada. E eu descobri, gente, e tive que desapegar do que eu pensava que era a minha história na barriga da minha mãe. A minha mãe, ela ficou cerca de 10 anos querendo engravidar, se virando do avesso, fazendo todos os tratamentos que tinham naquela época, né? Eu tenho um irmão mais velho, ele tá com 52 anos, 53 agora em agosto já completa. Então imagina, há mais de 50 anos atrás, os tratamentos deviam ser super invasivos, né? E ela estava lá, fazendo de tudo para ter o seu filhinho, né? Para poder acolher um bebê no seu ventre. E eu sempre escutei essa história, porque ela era muito forte na nossa família, né? Então eles já tinham montado quarto para bebê, meus pais eram professores, eles adoravam criança, eles moravam perto de escola, as crianças iam brincar lá na casa deles, eles tinham quartinho montado, eles tinham brinquedos e ainda assim nada acontecia. Eles eram casados há bastante tempo e no fim a minha mãe só foi mesmo engravidar quando ela desapegou. Eles mudaram de cidade e ela foi morar perto dos pais dela e de repente era isso que ela estava precisando, né? Tá tudo certo no tempo do tempo. Mas eu sempre ouvia essa história, ouvia e é engraçado como eu achava que era a minha história. Eu comprei isso pra mim. E eu só fui descobrir que essa não era a minha história. Quem demorou 10 anos para vir foi o meu irmão. Eu cheguei assim, pluft, quando a minha mãe estava com o meu irmão assim com 5 meses, titiquinho, mamando, ela engravidou de mim. E ela levou um baita susto. Eu sinto que ela não ficou muito feliz de começo, porque embora eles queriam muito filhos, né? Meu pai queria um time de futebol completo. E até pouco tempo atrás eu tinha a camiseta, ele tinha camiseta, gente, do time, com reserva. Mas enfim, foram só 2 filhos nascidos, somos só nós 2, né? Mas tudo isso só para dizer que a gente compra tanta coisa que não é nossa, né? Então, aos 40, mais ou menos, eu fui ressignificar isso, né? E perceber também outras coisas, né? Enfim, com leituras astrológicas, falar, nossa, né, eu achava que eu era tão boa nisso. Não, eu estou entendendo que eu vim justamente para aprender isso, né? Quando eu comecei a entender que a única coisa em água que eu tinha era justamente o meu sol em Escorpião, e justamente eu virei terapeuta para isso também, né, para aprender a lidar com os sentimentos, é que eu vi que não é porque o meu sol estava lá em água que eu já, super sabia lidar com sentimentos. Não. Era justamente um dos meus grandes desafios. Por isso eu estou aqui falando com vocês, trago muita coisa íntima, muita coisa me abro, porque eu acredito que é só assim que a gente aprende, a partir da experiência nossa e dos outros. Não adianta a gente se encher de teoria. É maravilhoso a gente estudar, eu estou sempre estudando, leio muitos livros, enfim, faço muitos cursos o tempo todo, mas se a gente não trouxer para a prática, nada disso vale. Bem, então, o que a gente podia falar sobre desapego, né? Quem é que nunca viveu uma experiência dolorosa de ter que, sei lá, se separar de um relacionamento, mudar de casa, mudar de emprego, tantas mudanças ao longo da vida, mas por que tem que ser doloroso? Porque a gente não está desapegando, porque a gente quer ficar aqui naquele lugarzinho que a gente já conhece, na nossa zona de desconforto, né? Porque se a vida está empurrando a gente para frente e a vida traz sempre o melhor, então é claro que a gente só pode soltar e ir para frente. Imagina alguém que cai num rio
e fica desesperado, e se agarra naquele tronco de árvore e a correnteza passando, e você lá, não, eu tenho que ficar aqui, vai morrer naquele segurando o tronco, lá o galho da árvore, e não, deixa aí, vai bater numa pedra, vai se ralar todo, mas vai chegar em algum lugar, né? Porque a água está correndo, porque a vida é dinâmica, porque Shiva criou o mundo dançando, porque é sobre isso, né? Movimento. Dentro das nossas células, as partículas se movimentam, não tem nada parado. Embora a gente tenha essa ilusão em 3D da matéria ser densa, mas a física quântica já mostra que não, né? Que é tudo uma ilusão, que é tudo movimento, que é tudo fluido. Então, a gente precisa, e falo por mim também, né? Tenho exercitado muito isso, a gente precisa fazer esse exercício diário de eu aceito e eu solto. E aí a vida fica bem mais leve, fica mais fácil estar aqui, porque o nosso ego é tão pequenininho, né? E ele não tem controle de nada, mas ele quer ter controle de tudo. E aí a vida vai mostrando que ela é muito maior do que o nosso ego e que a gente precisa humildecer para ir seguindo com mais alegria. E eu passei recente por um exercício de grande desapego. Eu sempre falo aqui para vocês sobre o morrer, sobre o viver, que tem tudo a ver, né, com desapego, porque esse corpinho incrível que a gente habita, ele não é para sempre, ele tem um tempo de permanência. Se a gente cuidar mais do nosso corpo, é possível que ele dure mais, né? Se a gente tiver uma alimentação saudável, né? Praticar exercícios, enfim. Tudo que a gente tiver bons pensamentos, principalmente, né? Estiver fazendo essa higiene mental, sim, é possível que ele aguente um pouquinho mais, né? E a gente tem que cuidar desse corpo que é tão precioso, né? Cada um vai no tempo do tempo, a gente tem a nossa assinatura energética, a gente tem o nosso contrato de alma, e eu acredito que está sempre tudo certo, né? Mas o que acontece? Eu venho falando aqui para vocês que, ainda mais sendo doula, né? Eu adoro acompanhar o nascimento em casa, porque a casa é o nosso lar, é onde a gente se sente bem, né? Você vê os animais vão parir onde eles estão seguros, né? Você leva para um pet shop, é bem mais complicado de um animal parir, a gente é igual. E morrer nesse corpo é também nascer num outro plano. Então, claro que é muito melhor a gente estar rodeado de quem a gente ama, a gente estar num lugar que a gente conhece os cheiros, que a gente se reconhece naquele lugar. E eu estava cuidando da minha mãe até agora, em cuidados paliativos, e a minha intenção é que ela fizesse a passagem aqui em casa. E estávamos com uma cuidadora super querida, então assim, tudo ok. Só que aí a vida dá aquela voltinha na espiral, e quando a gente menos imagina, a gente precisa desconstruir tudo, né? E acho que é aí que dói, quando a gente fica segurando, né? Então, eu já estava percebendo que o meu corpo estava pedindo uma pausinha, que não estava dando conta, porque acaba sendo um esforço físico grande, né? Por mais que nem a minha mãe é pequenininha, igual eu, magrinha, já estava super, né? Pele e osso, a gente aqui tentando aumentar a massa muscular dela, só que mesmo assim pesa pra caramba, né? Porque você tem que fazer vários movimentos, senta para comer, deita, vira, troca de fralda, vira de decúbito. Então, assim, é exigente. Eu nunca tinha cuidado de ninguém
que estava assim acamado, e é realmente muito exigente. E aí o meu corpo apitando, dizendo que não, né, que não estava dando mais conta, e eu pedindo mais. Até que chegou uma hora que eu tive que carregar ela no colo, como algumas vezes acontecia, não muito, mas de vez em quando acontecia. Às vezes acontecia e eu não estava sozinha também, então eu tinha alguém para fazer isso por mim. Mas aí aconteceu no mesmo fim de semana, 2 vezes seguidas. E aí a gente tinha que tirar, né, pegar ela no colo, tirar, pôr na outra cama para poder trocar todos os lençóis e tal. E aí foi que meu corpinho me deu um checkmate. Eu travei completamente, eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia baixar. A minha mãe estava muito melhor que eu ali, mas enfim, fui lá, cuidei dela e tal. E ainda segui a vida, né? Porque é isso que a gente faz. A gente às vezes não escuta, gente. Nós que somos mulher, a gente tem toda a condição de escutar o nosso corpo. Os homens também, é claro, mas as mulheres isso é ainda mais gritante. Por quê? Porque tudo acontece no corpo. A gente menstrua, a gente gesta, a gente pare, né? Dá à luz, a gente entra depois na plenopausa, para de menstruar e o nosso corpo está conversando com a gente, o nosso ventre está conversando com a gente o tempo todo. Eu sei que eu tenho um super canal de comunicação com o meu corpo, eu já estava sabendo, mas eu fiz de conta que não, né? É igual quando você sabe que o casamento já faliu, mas você fica ali, né? Não, vamos mais um pouquinho, não tem que dar certo, vamos reconstruir, não é possível. E às vezes não dá, né? Às vezes o outro não quer mais, a relação é a 2 e você tá lá, né? Sofrendo, na sofrência, mas tá lá. É a mesma coisa, né? O nosso corpo sempre sabe o caminho. Então, aí não teve jeito, tive que parar e tive que repensar tudo isso, né? Primeiro eu surtei, claro, liguei pro meu irmão, que já não estava mais morando em casa, né? Tinha se mudado há alguns meses, e aí ele veio me socorrer, ficou cuidando da minha mãe, porque eu não estava em condições nem de nada mais, né? E aí, enquanto ele chegava, né? Deu bastante tempo, porque ele está em outra cidade. Minha mãe estava limpinha, trocadinha, ok, né? Mas assim, gente, eu vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa chorona, vocês sabem, às vezes eu me emociono até aqui enquanto eu tô gravando. E assim, foi aquele filminho, né, passando pela cabeça, o que fazer, não tenho a menor ideia. E daí eu tenho aprendido assim, que quando eu realmente não sei o que fazer, eu já tentei tudo que eu podia, já usei todos os meus recursos possíveis, aí eu começo a praticar a rendição, a entrega. E foi isso que eu fiz. Chorei. Deitei, me ajoelhei, me prostrei e falei: divindade, me mostra, não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E tá doendo. Tá doendo dentro, tá doendo fora, porque aí vinha a culpa, né? Não tô conseguindo cuidar da minha mãe, não tô dando uma qualidade para ela, tô dormindo exausta, por isso que a fralda vazou, porque eu dormi de cansaço, não troquei a última fralda, acorda de madrugada, chega lá já vazou, aí tem que carregar no colo, aí aquela confusão, isso não é bom para ela, fica tudo assado, isso não é bom para mim, o que a gente faz? E aí soltei, sabe? Falei, gente, eu não sei o que fazer com vocês, é com a turminha aí de cima. É sobre isso, a rendição, é sobre isso a entrega. E aí foi muito lindo, porque na hora me veio assim, né? A minha equipe espiritual dizendo, mandando o nome de um lugar que eu já tinha passado algumas vezes, tal. Já tinha até comentado, meu irmão acho que comentou uma vez comigo, tem uma clínica aqui perto e tal. Mas assim, a gente nunca deu bola porque isso não estava nos nossos planos, né?
Mas aí veio tão forte aquela orientação e hoje em dia, eu sigo tudo que eles me falam, sabe? Porque fica bem mais fácil a vida. Às vezes é desafiador, porque a gente precisa ter coragem para fazer uma coisa que a gente nem sabe por que está fazendo, mas eu tô aprendendo a ser esse pincel de Deus, sabe? E pintar a vida conforme me é ordenado, assim. E sempre dá certo, gente, sempre dá certo. Então veio aquilo daycare, aí eu pus no Google, achei o telefone, conversei um tempão com o dono da clínica, que caiu numa casa que fica lá no Guanabara, que é um outro bairro, não é o que eu moro. Mas eu sei que tem uma muito pertinho aqui e tal. Liguei, caiu lá, conversamos. E aí, bom, eu sou psicóloga, né? Então eu sei fazer entrevista daquilo que precisa ser retirado, né? De informação. E aí no bate-papo ele foi me contando da história, qual era o propósito da clínica, né? Existe um propósito, existe um contexto em que ela foi fundada, e muito bonito, assim, né? Em que ele precisou cuidar do pai dele e colocou numa clínica que não foi tão legal. E aí quando ele entendeu que lá era um lugar ruim, né? Foi visitar e voltou mal. Aí ele falou, não, a gente precisa criar um lugar legal para as pessoas, né, serem cuidadas de verdade e tal. E aí tinha a esposa que era enfermeira, já era da área de saúde, e os dois começaram essa empreitada. Não deu tempo do pai dele ir para essa nova casa, ele morreu antes, mas ele ficou com isso, né? E aí daí ele falou, vai lá e você conhece minha esposa, que é na casa do Flamboyant, que é onde, né, um bairro grudadinho com o meu. E eu falei, gente, eu pus no Google, eu falei, eu vou lá agora. E aí, era 500 metros da minha casa. Dava pra ir a pé. Bom, daí nisso meu irmão chegou, a gente conversou bastante, e aí eu falei, eu vou lá conhecer. Ele falou, vai que eu fico cuidando da mamãe. Aí, fui lá, fiquei horas, imagina, né? Escorpiana. É tipo Sherlock Holmes, assim, né? Do horóscopo e do zodíaco. E aí, assim, fui lá e conversei horas com a dona da clínica, que é muito gente boa, a Priscila. Aí conversei com várias pessoas que estavam lá, idosos. Aí descobri que eles que se internaram lá. Claro que tem de tudo, né, gente? Depois eu fui convivendo, quando eu falo tem de tudo, é assim, tem aquelas pessoas que estão com Alzheimer, a maioria, que é uma clínica especializada em Alzheimer, então tem aqueles que acham que tá vindo alguém buscar e ficam esperando. E isso até quando estão na casa deles, eu já vi relato de gente que estava em casa e ficava para o filho, ai, você não vai me levar para sua casa? Você não vai me levar para minha casa? Você não vai me levar para minha casa? Que a filha acabou colocando na clínica porque não aguentava mais responder isso o dia inteiro. Então, né, são várias condições. Mas eu vi pessoas felizes, né? Claro que tem um outro de cabecinha mais baixa, não sei o quê. Mas eu senti, assim, uma coisa gostosa, uma paz, sabe? Uma confiança. Eu conversei também bastante com as técnicas de enfermagem. Enfim, saí com meu coração tranquilo, eu senti amor ali, né? Vi que tinha uma equipe muito boa também, de profissionais, né? Que eu ainda não conheci. Mas tem o médico, a TO, a físio, o musicoterapeuta, tem o capelão que vai lá levar a Eucaristia, que também para minha mãe é bem importante isso, de ter uma oração, ela é super católica, e enfim. Aí saí de lá, meu irmão foi também, conheceu o lugar, também gostou, para ele ainda talvez tenha sido mais impactante, porque a decisão foi minha, né, e aí eu comuniquei, eu falei, eu não estou mais em condições de cuidar, e eu sei que ele também não está, então ele precisou aceitar também.
E aí, por que eu tô falando disso tudo? Porque, assim, foi incrível. Foi incrível, assim, como que tudo fluiu bem. É claro, com todos os desafios que vem no pacote, tudo, né? Inclusive o desligamento da cuidadora, que era uma pessoa que há um ano fazia parte da minha vida, né? Que sabia, inclusive, tudo da minha vida, que eu compartilhava. Era alguém, né, que era praticamente da família. Mas é isso, a vida faz isso com a gente e a gente precisa ter coragem de dar esses passos, porque com certeza ela vai ficar melhor, a minha mãe ficou melhor, eu estou melhor, meu irmão está melhor, a vida está melhor, porque a vida precisa seguir. E aí eu lembro que eu estava meio mal e uma amiga que é consteladora, ela escreveu para mim, né? Ela falou: amiga, não é assim, a vida precisa seguir. Se você está encerrando um ciclo, teu corpo está te mostrando isso. E aí ela falou da visão sistêmica, né, que eu achei super bonito. Assim, eu também sou consteladora e para mim faz muito sentido. Ela falou: olha, então a gente tem, né, os que vieram antes de nós, atrás, a nossa ancestralidade. A gente sempre coloca pai e mãe atrás, e avós, e bisas, e tataravós, enfim, e aí vai, né? E a gente tem à frente os nossos descendentes, os nossos filhos, netos, e aí vai. E o que acontece? Os pais dão a vida. Gente, não tem como pagar isso, é impossível, é grande demais, a vida é muito grande, não tem como a gente retribuir. Então, por isso que os filhos, na verdade, não têm obrigação nenhuma com os pais. É meio chocante isso, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito chocante. Mas eles já deram a vida. Eles também não têm obrigação nenhuma com os filhos, né? Então, assim, em tese, pelas ordens do amor, o que chegou até mim é assim: os pais deram a vida. Se eles não quiserem fazer mais nada pelo filho, tá tudo certo. E pela antroposofia a gente sabe, né, estudando a inatalidade, esse tempo em que a gente está no plano espiritual, a gente sabe que a gente escolheu aquele pai, a gente escolheu aquela mãe. Então, se a mãe, como eu conheço, né, conheço mãe que teve gêmeos, ficou com a bonitinha, que estava mais forte, pegou a mais magrinha e deu. Jogou fora, pôs na lata do lixo, enfim, tá errado. Dentro da nossa moral, sim, um ser humano não faz isso com o outro, mas dentro de uma ordem maior, cósmica, não. Tudo que aquela mãe tinha que fazer era parir. Depois disso, e não era nem parir, né, porque tem alguns nascimentos que nem vão chegar a acontecer, mas era dizer sim à vida. É só isso que uma mãe precisa fazer, é só isso que um pai precisa fazer. E se eu escolhi aquela mãe que vai me jogar na lata do lixo, tem um para quê? Tem uma força, tem uma virtude a ser lapidada aí, né? Então, eu sei que isso é totalmente contracultural e é difícil de engolir na primeira vez. É por isso que eu falo isso quase todo vídeo, né? Porque realmente, na nossa cultura ocidental, a gente estuda e acredita que é o oposto disso, né? Ah, eu sou toda esquisitinha porque minha mãe me jogou na lata do lixo. Não, eu escolhi uma mãe que ia me jogar na lata do lixo para eu desenvolver a resiliência, a força, a coragem, a vacina cósmica de falar: eu vou ser qualquer coisa menos alguém que joga alguém na lata do lixo. Aí entram as memórias passadas, as vidas passadas ou paralelas, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Em que eu só colho aquilo que eu semeei. Então, em algum momento eu também já fui esse agressor e hoje eu escolho uma mãe desse jeito para me diferenciar, tá? São exemplos. Então, assim, voltando para a questão sistêmica, o que ela me dizia? Como é que um filho retribui aquilo que o nascimento dele? Fazendo um ótimo uso da sua vida, né? O Bert Hellinger escreve isso nos livros dele. É assim que a gente paga a nossa vida, que é impagável, sendo feliz, sendo verdadeiro, sendo sucesso. E ser sucesso quer dizer a gente ser quem a gente é, de verdade.
A gente ser a gente mesmo, não é necessariamente, sei lá, virar um multimilionário. Eu ainda quero ser a primeira milionária da minha família. Tô plasmando isso e tô trabalhando para isso, todas as minhas crenças limitantes, mas é muito além disso, né? É a gente viver a vida com intensidade e com verdade. E o que ela me dizia é assim, se você ficar olhando para trás, né, você trava o seu sistema. A vida precisa seguir. Então, se chegou um momento em que ficou pesado cuidar dos seus pais, você precisa resolver essa situação de algum jeito e seguir, né? E aí eu achei aquilo muito interessante, assim, fez muito sentido no meu coração, porque a gente é latino, né? Então a gente tem toda uma outra crença, que a gente tem que fazer pelo outro, que a gente tem que salvar o outro, que a gente tem que... Imagina, se o Bert Hellinger fosse latino, não existiria todo o sistema de constelações, né? Com certeza seria uma outra teoria, dizendo de uma outra forma. Então tá tudo certo ele ter nascido lá na Europa. E aí, ainda no drama, né? Quando a mente te fala uma coisa, o meu coração estava em paz, sabia que era o que era para ser feito, a minha cabeça, né, com um monte de autos julgamentos e tal, né? Como é que você vai fazer isso? Pôr a sua mãe num lugar que ela não conhece ninguém e tal. E fui lá, né? Falei, não, mas vamos, porque eu tenho aprendido a escutar mais o coração do que a mente e geralmente dá bom. E a hora que a gente fica na mente que mente, dá ruim. Então, bora lá, né? E aí foi muito lindo, tá sendo muito lindo. Fez uma semana que minha mãe tá lá, eu coloquei no dia 1º, uma quinta-feira. E assim, gente, ela... É surpreendente, porque desde o primeiro dia que ela chegou, ela tá tomando banho de chuveiro, que aqui em casa eu não conseguia mais dar, por causa do peso mesmo, de colocar na cadeira, de medo de machucar a ferida que já estava aberta ainda na cadeira de banho. Resultado, ela ficava na horizontal o tempo todo. E olha que sacada, eu não tinha pensado nisso, mas agora enquanto eu falo, eu penso que o que a gente faz quando a gente precisa desapegar e a gente não tem saída? A gente verticaliza, né? A gente faz a conexão com o alto, com a espiritualidade. E o horizontal, ele é importante, né? As nossas relações horizontais, a gente lidar com o mundo da matéria. Mas na hora que a gente quer realmente resolver algo que é muito difícil, desafiador, vamos dizer assim, a gente só pode verticalizar. Então, por exemplo, se eu vou conversar com alguém que é muito desafiador para mim, qual é a primeira coisa que eu faço? Sempre que eu me lembro, né? Mas muda completamente o campo. Imaginar a minha melhor parte, o meu eu superior, abraçando a melhor parte daquela pessoa, porque todo mundo tem, até Hitler tem eu superior, né? Tinha. Então, muda completamente o campo. Muda completamente. É mágico. Suaviza. Porque o meu eu superior não está brigado com o eu superior daquela pessoa, mesmo que a gente esteja se pegando no tapa aqui, né? Então, assim, a gente sempre tem que trabalhar com o sutil. E a gente chama isso de verticalizar, porque, né? É terra e céu. E aí, olha que bonitinho, né? Justamente é isso. Quando tá difícil de desapegar, verticaliza, pede ajuda dos universitários, pratica a rendição. E o corpo da minha mãe já estava mostrando isso. Ela ficou meses só na horizontal, porque a gente não tirava da cama para nada. Aí ela passou a verticalizar. Chegou lá, eles já sabiam como colocar ela na cadeira sem machucar. Não vi ela reclamando de dor. Eu vi ela tomando banho no primeiro dia, já ela mesma com a mãozinha que ainda tem movimento, ela mesma, super emocionante. Enfim, gente, tomando banho de sol, que eu também não conseguia mais pôr aqui para tomar banho de sol. Daí logo eles já arrumaram uma cadeira. No dia seguinte ela já estava
numa cama hospitalar, que daí também eles não se matam para fazer ela sentar, né? É só mexer lá a manivela, apertar botão, sei lá, acho que é botãozinho. Enfim. Ai, muito bom, gente, muito bom. Mas foi um desapego, e tá sendo ainda, né? Porque passou uma semana só, você entra nos espaços, eles já estão diferentes, já tem espaço vazio, que, enfim, tá entrando outras coisas. E então estamos todos juntos nesse exercício de desapego que é a vida, né? E quando a gente se abre para desapegar, vem um monte de surpresas lindas, como essas que eu falei para você, de ver a minha mãe mais vitalizada, né? E de repente até com uma qualidade mesmo de morrer, melhor do que a que eu estava podendo dar aqui, né? Percebi que minha qualidade de presença com ela mudou, porque aqui eu cheguei num nível de exaustão que a minha única preocupação era trocar fralda, deixar ela limpinha e alimentar, só. E depois eu saía correndo para trabalhar, voltava lá, trocava ela, saía correndo para trabalhar. Então, quando era eu a cuidadora, né, eu realmente estava com pouquíssima presença com ela. Chegava no fim de semana, eu estava esbudegada. E lá, eu levo ela para o banho de sol, fico lendo para ela. E isso me trouxe tanta coisa, sabe? Eu tenho lido para ela um livro que a minha avó adorava, que era um livro de cabeceira da minha avó, O Médico de Homens e de Almas, que é a história do São Lucas. E é muito lindo. O começo, eu confesso que eu achei meio maçante, assim, achei difícil. E aí eu ficava pensando, gente, como é que minha avó lia um troço desse? Minha avó é super simples, né? Sempre foi uma mulher simples. Eu não sei se ela veio da roça, mas ela era simples. E aí, mas eu falei, tá bom, vou ler, né? Aí comecei a ler para minha mãe e tal. Aí começou a ficar tão profundo. E eu começava a ler para ela e eu começava a chorar, porque eu falava, gente, esse livro a minha avó leu muitas vezes, que é a minha madrinha. A minha mãe que deu para minha avó, provavelmente sem ler o livro, que ela tinha mania de fazer isso. Ela dava uns livros que ela nunca tinha lido, gente, como assim, né? Mas tudo bem. E aí que ela achava que devia ser bonito, né? Pelo menos ela tinha uma boa intuição, porque era lindo mesmo o livro. E aí, assim, São Lucas era um menino muito sensível. É uma coisa assim, a relação que ele tinha com Deus era uma coisa muito... Ó, eu vou começar a chorar de novo. Mas assim, é muito lindo, porque tem lá uma passagem que ele é menininho, né? E ele tá, logo no comecinho do livro, ele tá conversando com o diácono lá, como é que ele chamava? O cara lá, ele era do exército, né? E aí, ele era todo militar lá, grego, eles eram gregos, ele era lucano, né? Ele também não era judeu, nada, ele era grego. E aí, eles estão lá debatendo, né? E ele fala umas coisas, gente, ele pega uma pedra e ele começa a perguntar, você acredita que o Deus que está em toda parte, porque meu pai ensinou que o Deus está em toda parte, então ele tem que estar no ar, ele tem que estar, eu sei que ele está no sol, na terra, na chuva, e ele está nessa pedra também, você acredita que ele está nessa pedra? E aí, gente, é muito legal, assim, é muito access consciousness, começa a desconstruir tudo, e o cara começa a pirar, porque ele é grego, ele fala, gente, mas os deuses gregos não são isso, né, imagina, né, quem falou, os deuses gregos estão lá no alto do Olimpo, não estão nem aí com os homens, tal, só querem, né, é outra relação, e aí ele ia trazendo aquele Deus que ele sentia no coração dele. E a pedra quente, e um dia frio, e a pedra quente, a pedra não esfriava. Daí ele ficava perguntando, você acredita que ele está nessa pedra? Porque eu sinto que ele está nessa pedra. E aí deu a pedra pro oficial lá. E aí o cara super supersticioso, com medo da pedra quente, a pedra não esfriava. E ele, meu Deus, e ele queria jogar a pedra fora, mas achava que ficava meio chato por causa do menininho e tal. É ótimo, é muito lindo, é muito lindo. E aí... eles vão, né, nesse embate. Enfim,
E no fim, esse diácono aí, eu tô vendo que ele já vai... Não é diácono, né? Diácono é da... Ai, gente, é outro nome. Diácono acho que é da igreja, né? Ah, não lembro como é que chamava. Um nome grego lá, que o cara era oficial do exército de alta patente. E aí ele acaba no fim apadrinhando o Lucano, que queria ser médico, e eu já tô vendo que ele vai pagar a faculdade de medicina para ele, né? Mas assim, assim, entrar em contato com isso, depois eu passei na casa da minha tia e eu comecei a falar para ela da minha surpresa. Eu falei para minha tia, eu falei, Zene, é tão profundo esse livro, é tão sensível a visão de Deus que está ali dentro, né, da divindade, e é tão sutil, assim, não é uma literatura fácil, são palavras difíceis, tem todo um contexto histórico. Eu falei, como é que a vovó lia isso, né? Como é que a minha avó dava conta? Ela devia ser uma alma muito sensível. E aí pronto, aí a minha tia já começou a contar um monte de história que eu não sabia da minha avó, porque ela é a única tia com mais memória na família, eu acho. Pelo menos é a única que conversa comigo e conta coisas. E foi incrível, gente, foi incrível. Eu descobri um monte de coisas que eu já achava legal da minha avó, mas eu descobri mais profundamente coisas novas, que uma hora eu faço uma live só para falar da minha avó, que era incrível, super contadora de histórias. E tudo isso porque eu disse sim ao desapego, né? Então, acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E deixo também um pequeno exercício. Já deve estar enorme, né? Essa gravação. Mas eu vou deixar esse exercício que para mim foi importante. Eu recebi da minha mentora de Portugal, super querida, Ana Pedroso. Vou ter a oportunidade de abraçá-la em breve. E ela e a Carmen. Tenho duas mentoras. Ai, eu tô tão chique. Agora eu tenho duas mentoras em Portugal. A Ana Pedroso, com quem eu aprendo Ho'oponopono, a meditar, aprendo Luiz Hay. Eu nem sei quantos mil cursos eu já fiz com ela e quantos mil eu ainda vou fazer, porque eu acho que é alguém para a vida inteira. Gosto muito dela. E agora eu tenho a Carmen Baleizão também, minha mentora de negócios com propósito. E aos pouquinhos eu vou adentrando no mundo digital. E assim, o que a Ana me ensinou num dos workshops com ela foi a desapegar. E ela diz assim, que eu acho muito lindo: amores, vocês podem ter tudo, nem o céu é o limite, mas vocês não podem se apegar a nada. Gente, isso é tão incrível, né? Não é? A gente pode ter tudo, porque somos co-criadores da nossa vida. Imagina, eu tô indo lá para Portugal dar um abraço nelas. Quem diria? Nunca pensei. Tô indo para o Congresso Internacional da Felicidade, para o Congresso Internacional da Paz. Sabe, vou trabalhar na Feira da Felicidade, vou oferecer todas as terapias, todas as minhas bruxicezinhas incríveis. Vou fazer networking da felicidade, vou fazer networking da paz. A gente vai lançar, né, dando tudo certo, né, Fabi? O programado é a gente lançar um livro lá que se chama Encerrando Ciclos, e eu tive a honra de participar com um capítulo, escrevi um capítulo desse livro autobiográfico, que foi um processo também de muita, muita cura, e ele está no forno, esse livro. Já tem gente que sabe, já tem gente que me pediu para comprar. Então, se você também quiser apoiar esse projeto, depois você fala comigo, escreve aí. Aliás, faz um comentário que o YouTube, dá um joinha, um like, faz um comentário que o YouTube entende que isso é importante. Assiste até o final, mesmo que seja lavando louça, gente. Assiste até o final, pausa, mas depois volta, termina de assistir, mesmo que o vídeo é longo. Ai, tão bom estar com vocês, agradeço super.
E é isso, olha quantas maravilhas estão acontecendo, né? Então a gente pode tudo, é verdade, a gente pode tudo, só que a gente não pode se apegar, porque esse tudo, de repente, pode ser nada, né? A gente pode estar morando num lugar lindo, maravilhoso. Gente, eu lembro que quando eu precisei mudar do sítio, eu tinha morado 16 anos lá, eu me agarrava nas árvores e chorava, olha isso, olha o grau de apego. Eu chorava e eu falava assim, eu me sentia super assim, porque lá tinha toda uma egrégora que trabalhava comigo, e aí tinha as fadinhas, tinha toda uma galera, né? E dos elementais, eu sempre fui muito ligada aos elementais, né? Eu sinto a presença deles, eu converso com eles. Hoje em dia eu tô ainda mais doida, eu coloco comidinha pra eles. Agora mesmo tem uma banana ali orgânica, deliciosa, com um gnominho do lado, que é para as minhas fadinhas, que eu já descobri que elas vieram junto. Bom, tô dando spoiler. Fiquei lá agarrada, pedindo perdão, porque eu achava que eu era guardiã daquele espaço. E muitas curas realmente aconteceram ali. Né? Muita coisa aconteceu ali, muita coisa mesmo. Muitos ritos de estação, né? Muitos portais. E só que eu pari, né, naquele lugar. Então, assim, nossa senhora, na hora de desapegar foi... Meu Deus do céu, foi um negócio, né? Aí eu ainda falava, eu tô sendo expulsa do paraíso. Ai, gente, porque escorpiano pra fazer drama. As minhas filhas que digam, é um negócio. Eu tô sendo literalmente expulsa do paraíso, porque é muito lindo lá, é muito paraíso lá, né? E aí, só que eu não estaria vivendo metade das coisas que eu tô vivendo, né? Essa aventura de ir pro exterior sozinha, imagina. Sem pedir permissão para ninguém, só eu mesma dando a minha própria permissão. Ai, são tantas conquistas, sabe? Que é só porque em algum momento eu disse sim e desapeguei. Num primeiro momento foi um sim inconsciente, né? Porque na consciência eu estava dizendo não, quero continuar casada, quero continuar aqui. Mas se veio essa ruptura é porque eu disse sim na minha alma. Né, no meu contrato de alma, no meu inconsciente, e tá tudo certo. Aí primeiro você fica apegada, deprime, eu deprimi, que é péssima, até eu falar, não, gente, a vida é como ela tem que seguir. E aí pronto, agora estou linda, maravilhosa, uma coroa enxuta. Ai, gente, é brincadeira, mas é isso, eu me amo mais, me acho linda sim. E aceito o meu valor, por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Então vamos ao exercício que a Ana me passou, que eu achei muito top, pra gente poder finalmente fechar. Ninguém mandou eu ficar 3 semanas sem gravar, né? Agora vocês me aguentem. Então assim, vocês vão escolher 5 objetos, e se vocês quiserem fazer do jeito mais fácil... eu fiz com 5, tá? Se vocês preferirem, façam com 3. Também tá tudo bem. Então, vocês vão escolher alguns objetos, mas não são quaisquer objetos. São objetos que vocês têm um apego, que vocês gostam muito, 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 muito. Não pode gostar um pouquinho, gostar mais ou menos, tem que gostar muito. Sabe? Aquela coisa que você gosta muito. E aí você vai pegar essa coisa e vai separar. Aí mais um que você gosta muito, 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 e vai fazer isso 5 vezes ou 3. Se você, né, achar que você não dá conta de 5, pega 3. Aí cada objeto que você pegar, você vai se sentar, pegar o seu caderninho, porque é bom que todo mundo tenha um caderninho, né? Para anotar tudo aquilo que passa no seu interior, sejam sonhos, sejam emoções, seja aquele dia que você está pirando na batatinha e está cheio de pensamentos menos favoráveis. Precisa anotar tudo, né? Porque a gente tira da gente para poder ressignificar. Bom, aí você pega lá o seu super caderninho e você vai olhar para o objeto e vai começar a conversar com ele. Você vai falar, nossa, né? Você pode fazer uma descrição bem goethiniana, assim. Você ir anotando objetivamente, esse objeto
ele tem essa forma, ele tem essa cor, tem essa textura, né? Pode pegar no objeto, vai descrevendo, como se você fosse contar para um extraterrestre que não conhece aquele objeto, qual é a função dele, qual é a história dele. Aí a gente começa a entrar um pouquinho mais profundo, né? Qual é a história dele na sua vida, para que esse objeto veio para a sua vida, que funções ele já cumpriu. Agradece o objeto, aproveita e honra os elementais que compõem aquela matéria. Com certeza eles vão ficar felizes. E veja se você sabe quem construiu, se ele é industrializado, se ele é artesanal, enfim, tudo que você quiser falar sobre aquele objeto. E aí você vai fazer essa análise com cada um e vai escrever. E é muito importante a gente escrever, sabe? Porque assim, quando a gente fala, a gente tá num lugar, né, do nosso cérebro. Tem um lugar que acende lá, que é a nossa fala. Quando a gente escreve, e eu descobri isso estudando os livros, né, que eu tinha mania de grifar os livros, mas eu percebi que quando a gente escreve, seja no caderno, seja no próprio livro, no meu caso os meus são tudo rabiscados, mas assim, a gente está ativando uma outra área do cérebro. Então, assim, quando eu faço um grifo, ok, isso foi um aluno de medicina que eu atendo que me ensinou, Matheus. Aí você está ativando lá um ponto do cérebro, está ativando memória. Mas quando você escreve, você está ativando um outro tipo de memória. Então é muito legal escrever, você está criando novas sinapses no seu cérebro. E aí, você desistiu, filha? A minha filha veio aqui para desligar para mim o celular, achando que eu estava acabando. Aí eu começo a contar mais história, ela já desistiu, foi embora, gente, tá tudo bem. Fala sério, não deve ser tão fácil, mas ela que me escolheu de mãe, né? Agora aguenta. Bom, estamos lá com os nossos objetos, já fizemos as nossas análises todas, já escrevemos sobre, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para eles. Se você não quiser fazer isso de pronto, você pode colocar eles no seu altarzinho e levar para o sono e ir sentindo e vai escolher. Mas não demora muito não, já vai no processo, né? Vai no processo de desapegar. Você vai escolher, se forem 5 objetos, você escolhe 3 para ficarem com você e 2 que você vai doar. Se você escolheu 3 objetos, você fica com um ainda para você e doa 2. E olha só que engraçado, né? Então, se você escolher mais, você vai ficar com mais. Você vai doar 3 e vai ficar com 2. Se você escolher 3, nessa nova versão que eu estou inventando aqui, olha que interessante, hein? Você vai doar também 2 e vai ficar com um só. Então, dói mais no começo ou dói mais no final? Não precisa doer, né? Não precisa doer. Ai, desculpa, né? Depois dos 50 é assim, você faz as coisas e você dá risada de você mesmo. É o clown total, né? Bom, ok. Então, você vai escolher alguns objetos, tá? Que você vai se desapegar. Só que vai ser assim, você vai dar para alguém muito especial. Você não vai dar para alguém que vai jogar fora, né? Não é isso. É alguém que vai honrar esse objeto e vai se sentir muito lisonjeado porque recebeu. Quando eu fiz esse objeto, eu separei várias coisas que eu gostava muito. E aí tinha 2 que eram para eu desapegar. E aí um era uma pulseira. Lembrei porque que eu não acho mais essa pulseirinha. Eu doei ela. Eu vivo fazendo isso, gente. Eu dou as coisas, depois eu fico, onde é que tá, gente do céu? Isso se chama anciã. Bom, lembrei agora. Eu sei que eu tava com a pulseirinha que eu gostava muito. E aí eu entrei num brechó bem legal lá no Cambuí. E aí
que é um super desapego também, né, brechó. Eu tô montando aqui no espaço terapêutico Premassai, Chão de Florir, que é um lindo. Eu tô retomando meu espaço aqui e eu tô montando sebo e brechó, gente, que é o auge do desapego, né? Eu adoro essa história. Eu já tive sebo, curupira, lá em Barão Geraldo, Campinas, São Paulo. Eu acho que existe até hoje, mas era um sebo super top, filé mignon, assim, super bonitinho, sempre arrumadinho. Era um espaço pequeno, então só podia ter coisa boa. E aqui em casa é o meu espaço terapêutico agora, né? E também não tem tanto espaço assim, né, para ter tudo isso. Então também vai ser um sebo, um brechó mais filé mignon. Convido vocês para virem conhecer. E já tem bastante coisa bonita que chegou, eu só preciso conseguir arrumar. E então, bom, só para finalizar, eu acabei doando, foi linda a história. Eu tava com a pulseira e já com a intenção de doá-la, e eu falei, vai aparecer a dona, né? E aí a menina viu, elogiou, falou, ai, que pulseira bonita, não sei o quê. E aí eu falei, você quer pra você? Ela, mas como assim? Eu falei, você quer? Ela, eu quero. Você vai cuidar bem dela? Você vai gostar dela? Então, é sua. Aí a menina começou a chorar. E aí ela foi me mostrar que naquele dia, naquela semana, tinha entrado um monte de pulseira parecida com a minha, lindas, e que a pessoa que foi lá vender, ela deixou, né, várias pulseiras tal, consignadas, e ela olhou para a cara de uma atendente lá e deu de presente para a menina. E essa ficou babando, querendo também, e ela, ai não, fez alguma grosseria com a menina, deu para uma e não deu para outra, não deu para essa. E essa ganhou a minha pulseira. Muito mais especial, porque tinha passado por todo um processo, né, de desapego. Então, gente, nada é por acaso. A pessoa que recebeu o seu objeto, ela vai estar precisando desse objeto, quer ela saiba ou não, né? E é isso, vamos confiar na vida, né? Que aquilo que a gente solta, alguém vai pegar, vai criar espaço pra gente e talvez crie vida e mais amor em outras paragens. Então é isso, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa o seu joinha aí e vamos desapegar, bora desapegar, bora desapegar. Um beijo!